diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Hoje, dia 23 de maio do ano de 2024. Meus amigos e amigas patriotas, meus irmãos em Cristo Jesus, e para você, visitante, que Deus nos protege no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui, nesse dia 23 de maio do ano de 2024. Repito, 23 de maio de 2024. É o seguinte, o tema de hoje é sensacional. Tema: Congresso precisa agir diante da violação da independência dos poderes pelo Judiciário. A descrição: Parlamento deve fiscalizar a atuação das instâncias superiores e restabelecer limites já firmados na Constituição. Na introdução aqui desse conteúdo, na foto, a capa dessa transmissão é o seguinte: tem aqui que fala sobre o Legislativo. Eu elaboro as leis, ou melhor, o Legislativo elabora as leis. Judiciário aplica as leis. E o Executivo administra. Será que isso está acontecendo? Será que todos os poderes estão respeitando a Constituição? Vamos lá no decorrer desse conteúdo. Eu quero aqui colocar câmera e tela. Pronto. Câmera e tela. Eu estou aqui, inicialmente aqui, eu fiz aqui um resumo, ok? Então eu já falei aí do tema, da descrição, falei o resumo aí do conteúdo, que esse conteúdo fala exatamente dos três poderes: o poder legislativo, judiciário e executivo. Legislativo são os deputados federais e senadores. Judiciário STF e outros, e outros que correspondem ao judiciário. E o executivo, que é o presidente da República. Eu quero aqui, nesse momento, vocês estão verificando aí. Eu vou entrar na fonte. Vamos lá. Vamos entrar na fonte. Entramos na fonte. Vocês estão observando aí. A fonte Conexão Política. Por Conexão Política, foi publicado no dia
6 de maio do ano de 2023, às 9 horas e 39 minutos. O tema, o conteúdo, o tema que corresponde ao conteúdo. Congresso precisa agir diante da violação da independência dos poderes pelo judiciário. Parlamento deve fiscalizar a atuação das instâncias superiores e restabelecer limites já firmados na Constituição. A Constituição Federal de 1988, a Carta Magna do Brasil, estabelece a separação dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário, sendo cada um responsável por funções específicas e, deste modo, com atuação autônoma e harmônica entre si. No entanto, temos observado uma preocupante tendência de interferência do judiciário nas competências legislativas, o que ameaça a estabilidade democrática do país. A democracia é um sistema político que se baseia na separação dos poderes, cada um com funções e responsabilidades próprias. Desse modo, a interferência de um braço do Estado em outro, assumindo funções e competências que não são de sua alçada, pode ser considerada uma violação à ordem constitucional e uma ameaça ao equilíbrio democrático. Tal interferência pode ser entendida como uma usurpação de poderes, uma vez que o legislativo é a casa dos representantes eleitos pelo povo e o único responsável pela criação de leis. O judiciário, como também prevê a regra constitucional, tem como função principal a garantia da Constituição e da legislação, sem interferir na autonomia dos outros poderes. A interferência do judiciário no legislativo enfraquece a representatividade democrática e coloca em risco a integridade do sistema político. Essa prática pode levar a uma erosão gradual das instituições democráticas, deixando um caminho aberto para o autoritarismo e para uma eventual tirania. Decisões arbitrárias têm colocado em risco a liberdade e os direitos individuais. Muito se fala no Brasil acerca de uma eventual ditadura praticada pelo judiciário. No caso específico, pela mais alta corte do sistema jurisdicional, qual seja o Supremo Tribunal Federal, STF. Essa tese ganha ainda mais força ao considerarmos que não há possibilidade de recurso contra suas decisões, sobretudo as de plenário. O que se vê, no entanto, é uma série de medidas isoladas que está sendo sustentada pelo próprio Poder Judiciário, que tem
usurpado competências do Executivo e do Legislativo, passando a atuar sem o devido equilíbrio e ainda com a ausência de bom senso. O resultado disso é um regime de insegurança jurídica, no qual as determinações são impostas pela força sem debate nem respeito às garantias constitucionais. Em suma, a voz do povo não é ouvida. O exemplo mais recente é a pressão que o STF faz sobre a Câmara ao liberar para julgamento uma matéria que já está sendo debatida pelos deputados. Na quinta, dia 4, o ministro Dias Toffoli deliberou sobre uma ação que pode, na prática, regulamentar as redes sociais no Brasil. Por coincidência, a decisão foi tomada horas depois que houve o adiamento da votação do projeto Lei PL 2630, também chamado de PL da censura, que trata do mesmo assunto. É preciso entender que a ausência de decisão do parlamento também é uma tomada de decisão que, nesse aspecto, deve ser respeitada, utilizando a mora do Congresso Nacional como pretexto para suas ações. O Supremo usurpa as atribuições de outros poderes ao longo da história republicana, como no caso do aborto em 2012, da reunião homoafetiva em 2011, da multiparentalidade em 2016 e ainda da equiparação da homofobia ao racismo em 2019, entre tantos outros episódios. Como se não bastasse, também assistimos a uma série de medidas arbitrárias nos últimos anos, como a prisão de políticos e ativistas sem provas concretas ou fatos determinados, a censura de veículos de imprensa, a criação de inquéritos inconstitucionais e a violação dos direitos humanos. Muitos brasileiros vivem em um estado de medo constante, sem saber que será a próxima vítima da opressão judicial. O que torna a situação ainda mais consternada, ou melhor, repetindo aqui, vou repetir. O que torna a situação ainda mais consternadora é que não há mecanismo para contestar as decisões colegiadas da Suprema Corte. Ora, as principais crises ocorridas na história se estabeleceram justamente pela supressão dos direitos constitucionais e do equilíbrio de poderes. A sociedade civil se vê impotente diante do autoritarismo, sem ter a quem apelar para defender seus direitos. Fora do país, já existem diversas mobilizações em defesa dos direitos humanos e da democracia. A comunidade internacional tem apelado às autoridades locais, pedindo para que haja respeito às leis e às garantias constitucionais, destacando também que muitos cidadãos
brasileiros estão sendo vítimas de opressão judicial. Nesse contexto, é imperioso que o Congresso Nacional cumpra o seu papel institucional e restabeleça suas funções. Afinal, é o parlamento que tem responsabilidade e legitimidade para elaborar e aprovar leis. Não apenas isso, ostenta a competência de frear eventuais abusos, tanto por parte do Judiciário, como também do Executivo. É urgente que o Congresso atue de forma resoluta para impedir no Brasil o avanço do autoritarismo judicial. Faz-se necessário garantir que as leis sejam aplicadas sem meio termo, sem interferência e ainda sem a pressão indevida que ecoa do outro lado da Praça dos Três Poderes. É imprescindível que a Casa Alta fiscalize de forma rigorosa a conduta das instâncias superiores, garantindo uma atuação dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. O equilíbrio entre os poderes é essencial para a preservação da democracia e do Estado democrático de direito e deve ser defendido com firmeza. Hoje, dia 23 de maio do ano de 2024. Meus amigos, meus amigos e amigas, meus irmãos em Cristo Jesus, e para todos os visitantes, gratidão a todas as pessoas do bem. Quando eu digo gratidão a todas as pessoas do bem, corresponde para todos, também para os políticos, de modo geral, para os três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Eu, Mestre Gil, como eu tenho 3 canais no YouTube: canal Mestre Gil, Teólogo Mestre Gil e Professor Mestre Gil. Eu sinto decepcionado. Eu sinto vergonha de todos os acontecimentos aqui no Brasil. Eu não irei citar nomes. Não é medo. Eu tenho medo de praticar o errado, de fazer injustiça. Eu tenho medo, se eu fosse um político, ok? Jamais eu ia ser a favor, né, do que está acontecendo no país. Eu quero aqui falar em resumo. Essas pessoas, né, o executivo, o judiciário e também até no legislativo, essas pessoas que rasgaram, que estão rasgando a Constituição Federal do Brasil, deveriam todos serem presos. Não estão praticando crimes? Então, eu sempre fico pensando, eu procuro viver para agradar a Deus. E eu sou contra um sistema político que está apoiando terroristas, traficantes e comunismo. Essas 3 pragas são pragas. Precisam falar? Explicar? Não. São pragas. O que é que os terroristas praticam? E os traficantes praticam? E o comunismo? O
O comunismo nunca teve competência. Nunca teve competência de administrar uma nação, um país. Na época que não tinha internet, que era mais fácil para eles praticar o indevido, praticar a ditadura, praticar. Eu acredito não é verdade, eu vejo o comunismo como uma fábrica de escravos. O que o mestre Dinho vai falar aqui? Eu não posso generalizar que são todos os ministros, de maneira nenhuma. Mas uma grande parte a gente pode observar que o que fizeram, prenderam, sempre acusando que a direita, querendo que a direita poderia praticar um golpe, sendo que o golpe já está feito, que é o golpe que o que estamos fazendo, o que fizeram com a gente, nós patriotas. Ainda tem gente preso. O que é que está acontecendo? Eu quero aqui perguntar: cadê os homens desse país? Cadê as mulheres desse país? Eu aqui não quero falar, né? Eu não quero falar aqui das Forças Armadas do Brasil. Por quê? É claro que nós sabemos perfeitamente que também nas Forças Armadas do Brasil tem melancia. Quem não sabe o que é melancia, melancia é verde por fora e vermelho por dentro. Fica até difícil a gente fazer um comentário para falar os merecimentos desses ditadores, perseguidores, desses incompetentes. E tem tanta coisa que ainda a gente não pode nem falar. A gente sabendo, a gente vê o que está errado. Isso não dá certo. Nós vivemos em uma época diferente da inteligência artificial, do computador quântico. Inclusive, eu quero aqui parabenizar Elon Musk, porque ele está indo para o lado certo. Porque o lado certo é da direita, o lado errado é da esquerda, no sentido dessa política, desse sistema melancólico e católico. Católico não é isso não. Eu retiro a palavra. Vou corrigir. Esses sistemas políticos caótico e melancólico. Caótico e melancólico. É o seguinte, falar, a gente tem que falar a verdade, né? Porque todos esses ditadores incompetentes, né? Porque todos os ditadores são incompetentes e são perseguidores e que praticam tudo de errado e desagrada a Deus. Eu não quero aqui nem citar certos nomes. Eu cito o nome de Jair Messias Bolsonaro com a maior boa vontade, porque é um homem digno. É um homem que foi perseguido. Que covardia! Todos vocês que perseguiram Jair Messias Bolsonaro, vocês são covardes. Vocês são incompetentes. Não é dessa maneira, isso não vai dar certo. Tudo que se planta colhe. E vocês já plantaram. O que acontece agora com vocês?
O correto é cadeia para todos vocês, seja quem for que fizer o errado, cadeia. Prenderam pessoas injustas, né? Fizeram injustiça. Já o plantio já foi feito. Agora a colheita, nós estamos esperando que, aliás, a gente pode observar que está bem próximo. E não tem essa de, né, de todos esses que plantaram maldade, que esse plantio aí, né, de maldade, né, esse plantio aí de perseguição, prisões, etc., mentindo, usando, mentindo. Quando qualquer um sistema político mente, as mentiras, a gente não fica satisfeito. Nós não podemos aceitar uma situação dessa dramática. É uma situação dessa que não estão respeitando nós, o povo de bem. É por isso que eu falo, gratidão a todas as pessoas do bem. Quando eu falo todas as pessoas do bem, eu não estou dizendo porque os terroristas, os traficantes e os comunistas não são pessoas do bem. Pessoas do bem não praticam mal a ninguém. Pessoa do bem, o pessoa do bem tem temor a Deus. E quando acontece o que aconteceu, já aconteceu, ainda tem gente presos. Por quê? Será que uma meia dúzia de pessoas fazendo o que estão fazendo, desrespeitando a nós, as pessoas de todas as idades, as crianças, os adolescentes, todos, sem exceção. Política. Nós, patriotas, eu sou patriota desde quando era menino. Eu ouvia tudo pelo rádio o que aconteceu no ano de 1964. Eu sou testemunha viva. Eu sou testemunha viva. Meu pai queria que eu estudasse, eu era um menino. E ele deixava eu ouvir o rádio de pilha, que naquela época, é claro que não tinha internet. Eu ouvi a verdade, e desde criança, e desde de menino, de adolescente, que eu aprendi a ser patriota. Ser contra terroristas, traficantes e comunismo. Ser contra, sou contra. Eu sou contra quem praticam crimes, quem praticam o que não deve praticar. E aqui, quando eu falo, gratidão a todas as pessoas do bem. Todas as pessoas do bem. É claro que o arrependimento, a pessoa quando arrepende, a Bíblia fala que, né, que Deus perdoa, porém, né, quem pede perdão a Deus tem de consertar. Mas eu acho que vocês aí do Congresso Nacional, tanto não são todos, é claro, uma grande parte aí do Judiciário, né, o Executivo atual, né, o Legislativo, certo? Não tem jeito não. Vocês só um perdão, só Deus, né? Agora o que vocês fizeram? Vocês estão prejudicando o Brasil, vocês estão prejudicando a nós. Vocês estão mostrando, né? Vocês estão praticando aquilo que as crianças, os jovens estão crescendo revoltados por causa de vocês. Então,
Atenção, Brasil! Esse sistema não pode continuar. Não pode. Não pode continuar. Tem de ter uma solução. É claro, quando eu falo que tem que ter uma solução, é dentro da lei. Dentro da lei. É o seguinte. Eu sou a favor. E todos os patriotas. Nós somos a favor da democracia. Democracia. Nós não queremos ditadura, não. De maneira nenhuma. Não queremos ditadura do judiciário. Ok, vou repetir. Não queremos ditaduras do judiciário. Não queremos ditadura das Forças Armadas do Brasil. Não queremos ditadura nenhuma. Nós queremos a justiça. Nós queremos que as pessoas que estão, principalmente no Congresso Nacional, que sejam pessoas dignas, honestas, inteligentes, pessoas que têm capacidades, né? Não são pessoas incompetentes, porque todas essas pessoas, não estou citando nome, todas, quem achar ruim é porque está praticando errado. Não estou aí nem para preocupar com isso, não. Eu estou falando o que está de errado. Nós não queremos ditaduras. E está bem próximo, eu acredito. Meus amigos e minhas amigas, eu acredito que eu já expliquei o que qualquer um brasileiro, qualquer uma pessoa, né, de bem, né, o pensamento é o que eu falei. Nós não estamos satisfeitos com esses ditadores, não. De maneira nenhuma. Esses que estão, principalmente, no Congresso Nacional, não estamos satisfeitos, não. De maneira nenhuma. Isso não dá certo. Isso não vai dar certo nunca. Esse sistema caótico, melancólico, de comunismo, precisa acabar. Inclusive, acabar com esses partidos comunistas, esses partidos, né, que ficam apoiando, como a gente vê, a gente observa, a gente ouve pessoas, né, citando a favor, falando contra de Israel. Israel merece respeito. Sabe o que? Você que não sabe o que é Israel, é por causa você pode até ser um doutor, mas você é um doutor que não conhece a palavra de Deus, né? Então está faltando o conhecimento da palavra de Deus. Sabe o que é Israel? Quem é contra Israel? Precisa falar? Precisa falar quem são os contras? Quem são os contras? Não precisa falar. Meus amigos e minhas amigas patriotas, meus irmãos em Cristo Jesus, a gente, né, precisa ter um equilíbrio. É claro que eu estou tendo um equilíbrio. Estou falando com palavras decentes, com palavras sempre colocando o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na frente. Eu quero aqui, nesse momento, encerrar. Hoje, dia 23 de maio do ano de 2024. 22 de maio do ano de 2024. Quem vos fala? Mestre Dinho. Diretamente do Brasil. Brasília, Distrito Federal. Trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Iniciei dessa maneira e quero aqui encerrar também com essas palavras e quero somente dizer, ou melhor, bom dia, boa tarde,
boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos e amigas patriotas, aos meus irmãos em Cristo Jesus e a você, visitante. Seja extensivo também para você. Agora, só uma palavra. Só uma palavra. Só uma palavra. Deixa eu retornar aqui. Só uma palavra. Retornei aqui só a câmera. E agora? O que o mestre Dinho vai falar? Só uma palavra. Com 3 letras.